do evento. Agradeço bastante a presença dos colegas da mesa aqui, do Luiz Carlos Conte, que se encontra conosco aqui no auditório, Luiz Paulo Boal, vice-presidente da instituição, Dr. Paulo, o professor Stricker, nosso chefe do Departamento de Direito Público, autoridade acadêmica maior entre nós aqui, que deve ser devidamente reverenciada. E imediatamente, então, passo a palavra ao nosso conferencista da noite, o professor Cláudio Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, magistrado de carreira. Vocês sabem que nem todos os ministros dos tribunais superiores são juízes. O ministro Cláudio é um juiz que começou lá atrás, em 1989, Cláudio? 86, embora seja muito jovem, mais jovem que eu até, por sinal, começou em 1986 na carreira como juiz de primeiro grau, ainda no tempo que não havia computador para se fazer audiência. Estávamos lá hoje no meu gabinete relembrando esses idos, quando se produzia uma sentença na máquina de escrever ainda, e nós estávamos muito contentes quando chegou entre nós a máquina elétrica, que tinha uma esfera, e depois ela acabou se sofisticando de maneira formidável, que parecia uma nave espacial, porque já tinha até um corretor ortográfico, quer dizer, um apagador, assim, você apertava uma tecla e ela podia apagar a última letra que a gente havia digitado errado. Aquilo era um sonho, né? Então, o ministro Cláudio é um desses juízes que começou lá atrás, dessa forma. É um cidadão, um juiz cidadão, alguém que vê a magistratura não como simplesmente um emprego confortável, até porque a magistratura não é exatamente um emprego, menos ainda confortável, mas há aqueles que se acomodam no trabalho de magistrado, se esquecem, digamos assim, do papel do juiz na sociedade, da conexão que ele deve ter, da interlocução que ele deve fazer com a sociedade. Não é o caso do ministro Cláudio, que sempre foi alguém comprometido com a luta pelas suas ideias, foi membro da diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros, vice-presidente da Associação Nacional da Justiça do Trabalho, dos Magistrados da Justiça do Trabalho, presidente da associação local lá da Bahia, é baiano de boa cepa, é mestre em Direito, tem várias obras importantes publicadas. Eu me permitiria dizer que a mais importante delas trata de acidente do trabalho, doenças ocupacionais. É uma obra que eu sempre indico para os alunos que fazem o curso comigo na graduação, na pós também. E, enfim, alguém que eu vou poupá-los todos de ficar lendo o currículo. Vocês podem ver que é uma apresentação muito mais fraternal, amiga e emocional do que uma apresentação acadêmica formal, né? É a apresentação de um admirador e de um amigo do nosso conferencista. E a ele eu quero agradecer especialmente a presença, porque sei que ele está entre nós aqui hoje, cumprindo com uma promessa feita lá quando tomava posse no Tribunal Superior do Trabalho, que era de vir aqui na Universidade Estadual de Londrina, em Londrina, estará conosco também na PUC. Então, a ele, especialmente, eu agradeço por essa deferência, por essa honra de tê-lo entre nós aqui. Muito obrigado, então, Cláudio Brandão. E com ele, então, a palavra. Boa noite a todos. Vou pedir licença à mesa para, por cumprimento, me levantar um pouco, porque eu sou irrequieto. E o que pode acontecer no nível de roubar essa área no computador e ser uma tragédia aqui para vocês. Pela filmagem, eu tenho uma certa dificuldade comigo, eu peço desculpas também, mas eu prefiro falar um pouco mais próximo de vocês, até para que se dê um tom menos formal, com a informalidade que é necessária, já que o evento acadêmico impõe essa quebra de solenidades, embora se deva respeitar o ambiente acadêmico pela importância que ele tem, e dizer que de todas as credenciais ditas pelo colega Reginaldo Melhado, todas elas se devem a uma que, a meu ver, é a mais importante de todas, que é o fato de ser seu amigo. Conheço já há muitos anos, amizade pessoal fraternal que une as nossas famílias, portanto, esqueçam o que ele disse, o que tem de positivo eventualmente se deve à nossa amizade,
porque ela faz com que ele sobreleve as nossas poucas qualidades e esconda os nossos muitos defeitos. Então peço licença à mesa, vou ficar aqui um pouco mais à vontade, e eu gostaria de começar a falar um pouco com vocês, trazendo uma reflexão que me parece importante, que é o porquê, qual é a razão de ser, de estarmos aqui estudando direito. Qual é a razão pela qual nós estudamos direito, se não, a meu ver, como instrumento de emancipação social, nas suas mais variadas formas, seja para controle, seja para estabelecer a exigibilidade, a efetividade de um direito. Mas eu quero deixar isso claro por uma razão muito simples. Eu não penso o direito de maneira abstrata. Eu não estudo direito por uma razão metafísica. Para mim, só a razão de ser, de estarmos aqui debatendo direito, nesta, para mim, gélida noite paranaense, eu sou da Bahia, né? Mas fiz com que a chuva parasse ao pousar hoje aqui em Londrina, senão pensando como instrumento de importância na vida social. Então, os exemplos do Técio, do Caio, do Tício, eu chamo de direito do trabalho. Se estudava a legislação social, se estudava a legislação do trabalho, porque nós não estudávamos princípios constitucionais aplicados na relação do trabalho, nem sequer imaginávamos que pudesse estar o direito do trabalho incluído na Constituição brasileira. Então, vocês que são, na sua esmagadora maioria, jovens, pós-88, Constituição de 88, certamente teriam dificuldades em imaginar, por exemplo, como na Faculdade de Direito se tem 8 cadeiras de Direito Civil e 2 de Constitucional, como era o caso da minha Universidade Católica de Salvador. Uma de trabalho, que estudava direito material, e uma segunda que envolvia tudo, direito coletivo, o processo do trabalho e tudo mais que pudesse estar ali, inclusive contratos especiais. Então, deixo claro, como observação, repito, que me parece relevante, é que eu não vejo o direito do trabalho como um segundo direito, de segunda categoria, tal qual nós enfrentamos, que militamos na Justiça do Trabalho, essa ideia de que é um mercado persa, onde se chega na audiência para negociar direitos alheios. Então, deixo isso assentado, porque em virtude dessas duas premissas, muito que eu direi aqui a vocês, terá uma justificativa nessas duas premissas. Porque sem isto, repito, não há razão de ser. Eu procurei estabelecer aqui um roteiro que nós discutiremos basicamente 5 enfoques. Uma visão inicial do tema, até para contextualizar algumas afirmações num contexto entre administração e direito. A evolução do tema na perspectiva da legislação, apenas para recompor, obviamente, embora eu saiba que todos os senhores tenham conhecimento do que eu vou dizer em termos de base normativa, mas para recompor algumas bases normativas do tema, a discussão que houve na jurisprudência, inclusive, especialmente no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, dilemas atuais, perspectivas e, no final, deixaremos um tempo reservado para, caso assim desejem, um debate. Então, essa é a minha proposta de conversa hoje aqui com vocês. Bom, por que estudar a terceirização? E, obviamente, me leva, inicialmente, a dizer e afirmar que não é um fenômeno ou instituto do direito. Não nasceu no direito. Nasceu na administração de empresas. Se nós formos buscar e ler manuais de gestão empresarial, vamos encontrar uma série de justificativas para que as empresas adotassem ou adotem este modelo de utilização do capital humano ou do trabalho humano, melhor dizendo, na atividade econômica. Então, isso é interessante ressaltar, porque foi algo que pegou o direito na contramão, ou de ter que correr atrás pelos conflitos que foram gerados pela sua utilização, para tentar equacionar o que já era uma prática instalada na gestão empresarial. Portanto, não foi algo que nasceu a partir de uma norma que veio regular um fato social. Na verdade, surgiu de uma prática empresarial que já existia anteriormente no âmbito do serviço público, mas algo absolutamente sem discriminação nenhuma. Era episódica essa possibilidade, quando depois surgiu em 67. Mas observe, esse fato importante se tem assentado. O fenômeno, o instituto, seja lá que nome se lhe dê, da terceirização, ele não nasce do direito. Ele nasce estimulado
pela gestão empresarial, onde teve a sua base, com uma ideia, e aí os autores se dividem em especialização do processo produtivo, otimização do uso do capital, maior produtividade, mas sempre atrelado à ideia, especialmente nos anos 90, de qualidade. Ou seja, a ideia, até do ponto de vista empresarial, é interessante. Ao invés de a empresa se preocupar com 10 atividades que ela tem que exercitar no seu âmbito de atuação, ela otimiza o seu capital financeiro, econômico e humano em atividades que sejam intrinsecamente essenciais, e as outras chamadas periféricas, acessórias, secundárias. No mercado haverá empresas que dotarão esta demanda de serviços que sejam por elas oferecidos. Ou seja, é algo interessante se nós imaginarmos do ponto de vista da gestão empresarial, porque eu concentro, ao invés de ter, vamos imaginar que eu fabrique cerveja. Ao invés de me preocupar com a embalagem, com o transporte, com logística de distribuição, eu me concentro na produção em si do líquido, da bebida, e as demais atividades relativas à logística, seja de embalagem, distribuição, transporte, o mercado fornecerá empresas especializadas nas atividades chamadas aqui de secundárias, e isto atenderá à minha demanda. Sempre observe associada à ideia de qualidade, da produção de ostentável do toyotismo, enfim, mas essa ideia de empresa moderna era o mote principal para a terceirização, que se disseminou entre nós com maior ênfase, com maior intensidade, a partir dos anos 90, vamos verificar isso um pouco mais adiante, mas sempre trazendo essa ideia de que o que é bom nessa ideia, nessa noção de mercado globalizado, lá, seja esse lá onde se tem mercado americano, europeu, etc., também pode ser aqui utilizado. E a empresa que não terceiriza é a empresa que não está incluída neste ideal, neste objetivo de modernidade que trazia atrelada a ideia de globalização como mercados que sejam interligados nacional e internacionalmente. Se nós formos consultar os manuais de administração, que observarão isto, eles foram editados com muita intensidade nos anos 90 e hoje aconteceu um fenômeno interessante. Na administração, os manuais que tratam desse fenômeno, ou dessa prática de gestão, na sua maioria, os mais tradicionais e conceituados, são desta época. Há muitas obras que tratam do tema e hoje, de maneira mais escassa, ocorrendo exatamente o inverso no direito. Nos anos 90, pouco se produziu doutrina sobre esse tema e hoje é um tema que está na ordem do dia, graças à decisão do Supremo contra a repercussão geral, que adiante nós iremos tratar. Mas sempre, se formos buscar esses manuais de administração, encontraremos neles justificativas que autorizariam ou que estimulariam essa prática. Várias delas, apenas aqui listei algumas. Quero destacar a ideia de qualidade e de redução de custos. É fundamental que nós entendamos que isto foi um elemento sempre utilizado para disseminar esta ideia de que terceirizar era sempre uma boa prática. Observarão nesses manuais que em nenhum deles há uma discussão sobre a responsabilidade de quem terceiriza. Isto é, estimula-se a prática, do ponto de vista da gestão empresarial, mas nunca se debateu na essência, na sua origem, portanto, no nascimento, quem responderia caso houvesse algum problema decorrente dessa gestão, vamos chamar assim, descentralizada da atividade produtiva ou, de maneira mais sintética, especialização do processo produtivo. Com isto, viriam inúmeras vantagens. Por exemplo, a empresa focar-se no seu produto final, dedicar-se a ele com maior intensidade, seja de capital humano, tecnologia, investimento em pesquisa, etc. Um detalhe, gente, esse material à disposição de vocês, tá? Já estou autorizando o professor Reginaldo começarem a copiar ou ficarem tirando fotografia por aqui, não há nenhuma restrição a isso, mas para facilitar a disposição de vocês, já autorizando o centro acadêmico a distribuir por e-mail, enfim, da forma que achar mais conveniente, ok? Também, por exemplo, como ela se dedicava só a um determinado produto ou serviço,
ela era mais adaptável do ponto de vista de mudanças em processos produtivos, etc. Desburocratização, agilizar processos de qualidade, enfim, várias razões, redução de custos novamente, produtividade, competitividade, etc., estimulariam e trariam vantagens deste novo fenômeno, nascido com maior intensidade entre nós, repito, lá pelos anos 90. Todavia, alguns autores, e destaco o professor Márcio Pockmann, fazem algumas críticas a esse modelo, ainda sem ater-se ou sem se ater ao viés jurídico, mesmo do ponto de vista da gestão empresarial, dizendo, por exemplo, que não traz a melhoria salarial que se propõe a ser uma das suas vantagens. Os dados não comprovam, por exemplo, um aumento do número de empregos gerados nesse setor que utiliza esta atividade. Não há investimentos maciços em tecnologia ou mesmo em pesquisas nas empresas, pelo menos no que aconteceu no Brasil, com maior intensidade. Claro que nós vamos encontrar modelos de sucesso, especialmente da indústria automobilística, que adiante eu falarei um pouco de passagem, mas no geral o que se encontra não é esta forma de terceirização que nós identificamos com predominância no modelo no Brasil. No ponto de vista do trabalho humano, há um fato, eu chamaria de efeito colateral, que é a divisão do trabalho. Primeiro, o trabalhador terceirizado perde o sentimento de pertencimento, isto é, agregação na unidade produtiva, o que as pessoas chamam de capital humano. Se vocês lerem, é um livro que eu acho muito interessante, recomendo a leitura, não é jurídico, chama-se Você Está Louco, nome sugestivo, mas a leitura muito agradável, de Ricardo Semler, industrial paulista, que adota efetivamente a cogestão empresarial. Ele, 10 anos depois do modelo adotado, analisa os erros e acertos. E a Cenco, a empresa, sabe, se colocarem no nosso consultor Google, vão ver que o nome dele aparece em milhões de pesquisas sobre o assunto. Ele hoje é um palestrante com agenda de mais de um ano de antecedência, fala para o Brasil e para o mundo inteiro, explicando esse modelo de cogestão autêntica empresarial, na qual tudo é discutido por um comitê no qual há igualdade de participação. Não é o mecanismo de cogestão meramente formal ou teórico, é efetivamente posto em prática. Então, ele fala muito do capital humano, desse capital que constrói a história da empresa e não fica armazenado esse conhecimento em lugar nenhum. Todos os senhores aqui, daqui a alguns anos, olharão para trás e se lembrarão de fatos que ocorreram no ambiente acadêmico, que estão documentados na memória de cada um, fatos pitorescos, fatos importantes da vida da comunidade acadêmica, mas que ninguém escreveu a propósito. É a memória viva que fica. Então ele chama isso de capital humano, que esse sentimento de pertencimento ou de agregação é inerente à condição de quem trabalha. E aí também vale a pena ressaltar a importância do trabalho humano, do trabalho para o homem. Eu sempre digo isso quando falo de Gonzaguinha. Para mim, quando ele melhor descreveu a importância do trabalho para o homem. Quando ele diz, o homem sem trabalho se morre e se mata e não dá para ser feliz. Porque todos nós nessa sala, queiramos ou não, dependemos do nosso trabalho. E quando eu falo trabalho, eu não falo trabalho como na condição de empregado. Eu falo condição de trabalho como realização humana, que é por este trabalho que nós projetamos nossos sonhos e corremos atrás deles. Seja um sonho material, seja um sonho espiritual, seja um sonho metafísico, que seja, mas nós vivemos em função do que nós produzimos enquanto seres humanos. E a produção aqui não é apenas, então, somente de material da expressão. É gerar, criar como condição humana. E quem quiser provar isso, a ociosidade é maravilhosa, sem dúvida, mas durante algum tempo. Se nós ficarmos o tempo todo sem fazermos nada, no mínimo vamos engordar, ou emagrecer, no mínimo. Porque a gente vai comer, ou não vai comer, ou vai começar a sentir o não nada. E aí discutimos um dia desse, o professor Reginaldo Melhado, lá no Tribunal Superior do Trabalho, um caso em que o empregado ficou posto numa sala, ele era obrigado a chegar às 8 da manhã, bater o ponto, ficar numa sala até as 12, aí a promoção voltava às 12, saía às 6, 18 horas, sem fazer absolutamente nada. Ele pedia danos morais.
que dizia: me foi negado o direito ao trabalho. Claro, situação de dano moral que ele enfrentava, reparação por dano moral, em que ele dizia que era obrigado a bater ponto 8 às 12, 2 às 6, e não podia nem falar com outra pessoa, já que ficou sozinho numa sala com apenas uma mesa e uma cadeira, na qual ficaria ele trabalhando, teoricamente, de segunda a sexta-feira. Isto é a negação da condição humana. Mas voltemos novamente. Além disso, cria não só uma disputa interna por trabalhadores de primeira e segunda categorias, os terceirizados, chamados assim, e os efetivos, já que estes, os efetivos, veem os terceirizados, no mínimo, uma ameaça aos empregos deles próprios. O terceirizado de hoje pode ser o efetivo de amanhã. E aí começa a haver entre eles uma disputa, ainda que não seja ostensiva, mas pelo menos velada. Quem de nós aqui não já viu na televisão, por exemplo, final do ano, lá em início do ano, fevereiro, alguém diz assim, aquelas matérias sobre trabalho temporário, diz: não, eu infelizmente vou conseguir ficar efetivo na empresa, porque meu trabalho rendeu e eu fui contratada, né? Até diz essa expressão, eu fui contratada agora. Ou seja, aquela disputa interna pode fazer com que esse sentimento de agregação que o trabalho traz, seja a evolução industrial como um efeito, digamos assim, consectário ao trabalho humano, aqui no sentido produtivo, agrupado, etc., não se vê no trabalho terceirizado. Primeiro, porque trabalha hoje aqui, amanhã ali. Segundo, por a disputa interna, até mesmo porque, em geral, os salários são mais baixos, conforme dados que eu adiante demonstrarei. E isso faz com que este grupo de trabalhadores terceirizados não tenha algo que é inerente também à condição do trabalhador, que é a capacidade organizada de reação, seja por intermédio do sindicato, seja por intermédio de assembleias que discutam as próprias condições de trabalho. Bom, e além disso, e aí me vale também o professor Maurício Godinho Delgado, que faz algumas críticas, mas até no plano jurídico, ele também ressalta essa concorrência entre trabalhadores. Em regra, são trabalhos mais precários, sem destacar também, ou sem deixar de observar, a rotatividade e a interferência direta na criação de novos avanços sociais, para os quais as normas oriundas de autocomposição, seja convenção coletiva ou acordo coletivo, exercem um papel fundamental. O professor Márcio Pockmann, a partir dessa análise que faz, estabeleceu duas categorias de terceirização, em função da sua maior ou menor intensidade nos períodos da nossa história. A primeira, que ele chamou de terceirização base, incipiente, que ele identifica no tempo até a década de 90, que se resumia fundamentalmente ao serviço de limpeza, conservação e jardinagem, não havia ainda sequer disseminada a vigilância patrimonial como é hoje, e o que ele chamou de superterceirização, que ele também identifica a partir do plano real, envolvendo operações mais sofisticadas, e trouxe a novidade, que é o grande debate de hoje, que é a possibilidade de terceirização em atividade fim. Eu, me aproveitando dessa divisão dele, fiz a mesma análise do setor público, identificando também nos mesmos períodos, mas com fatores determinantes diferentes. Aqui um exemplo, um elemento fundamental para essa contribuição foi a lei de responsabilidade fiscal, que fez com que, em função dos limites estabelecidos de despesas permanentes, não se contratasse por concurso público e se permitisse a utilização de trabalho terceirizado, a tal ponto que, em alguns casos, eu cito o exemplo da Bahia, porque posso falar que é o meu estado, que houve até serviços essenciais, tributação, por exemplo, arrecadação tributária, executada por trabalhadores terceirizados. Isso é um fenômeno que já aconteceu seguramente em outros locais, mas que eu falo da Bahia porque era a realidade de lá, e fez com que se disseminasse também por outra razão. Se burlava o princípio da impessoalidade, já que por meio da empresa de trabalho temporário você podia contratar quem? Aquela pessoa que era o amigo, o parente do parlamentar, seja ele municipal, federal ou estadual, do prefeito, a amante, a ficante, o ficante, enfim, como aconteceu, e são os exemplos mais variados, só que não na empresa privada, mas sim no serviço público. Isso também fez com que se disseminasse
a contratação emergencial temporária, fenômeno acontecido em vários lugares, e a contratação mediante cargos comissionados. Para tudo virou cargo comissionado. Nem vou falar nos casos em que algumas empresas com plano de classificação de cargos, plano de cargos e salários, transformaram todos eles em cargos de confiança, tirando a natureza técnica inerente a algumas situações. E aí nós também, resumindo rapidamente essa parte, que é uma parte mais introdutória, só para nós nos lembrarmos, a doutrina, então, identifica alguns modelos de especialização. Aqui, de maneira bastante rápida, as cooperativas de trabalho. Um fenômeno que no Brasil explodiu de 94 para cá, por conta da alteração da CLT, artigo 42, que não disse absolutamente nada de novo. Isso que era óbvio, aliás, não precisa ter dito aquilo. Que não é empregado sócio. Isso precisa dizer. O que ela não diz, não podia dizer é, quando esse sócio não é um real sócio, é um pseudo sócio, empregado ele será, por cooperativa ou não. Mas os leitores, os intérpretes da norma, lendo o texto, aqui não é uma novidade. E se observarem, de 94 para cá, o cooperativo do Brasil cresceu vertiginosamente. E um modelo único, predominante, cooperativa de mão de obra, de trabalho. Não cooperativa, por exemplo, de venda de mercadorias ou de serviços internos de determinada empresa. Aquelas mais utilizadas na indústria automotiva, né, que integra a rede de fornecedores, as que tratam de serviços externos também, de tarefas específicas, as de prestação de serviços e as conhecidas PJs, as empresas de uma pessoa só, que é o seu próprio unipessoal, o seu próprio sócio, e não tem empregados, que na sua boa parte dos casos, ou nem boa parte dos casos, são empregados disfarçados de pessoas jurídicas, tema sobre o qual daria aí uma bela discussão. Bom, esse é o contexto, digamos assim, histórico do fenômeno. Para relembrar, e também aqui serei breve, que leis regeram esse instituto? Aí já, como era uma realidade disseminada, o legislador, então, foi editando algumas normas, regulando algumas situações, muito mais atento, observem, a necessidades de mercado do que a tutela do trabalho humano. Eu estou falando de leis que foram editadas em matéria trabalhista, mas que não tem como inspiração a proteção do trabalho, mas sim regular uma situação de mercado empresarial. E aí nós temos a primeira delas, que foi o decreto 67, decreto-lei 200, que previu a possibilidade de que tarefas executivas fossem delegadas para execução por empresas privadas no âmbito do setor público. Esse decreto-lei tinha a redação não esclarecia o que eram essas tarefas executivas. Mais tarde, em 1970, foi definido, esta lei 5645 estabeleceu quais eram essas atividades, mas deixa-se claro, mas se deixa claro aqui na sua leitura, se vê claro, identifica de maneira bastante óbvia que eram atividades de apoio instrumentais, executivas, meramente executivas, nada tinha com atividade fim. Observe que isso é fundamental para o debate hoje sobre o Tribunal Federal. Na sua origem, portanto, a primeira norma vinculou a possibilidade de especialização do setor público para atividades acessórias, periféricas, algo até inerente ao modelo que se definia previamente. Mais tarde, 74, trabalho temporário, que trouxe como inovação a possibilidade de coordenação direta do trabalho à empresa demandante, do trabalho humano, mas tinha uma característica, que era a transitoriedade da demanda. O vínculo se fazia de maneira efêmera, demanda excepcional, se contratava para tanto, que o modelo é bastante utilizado, somente no final do ano, e o comércio se vale muito dessa possibilidade. 83, vigilância e segurança bancária, aí se trouxe a novidade, que é a terceirização em caráter permanente, mas uma atividade que é inteiramente regulada, inclusive por normas da Polícia Federal, quanto ao uso de armas, registro de armas, etc. 94 se amplia essa possibilidade para, além do setor bancário, incluir vigilância pessoal e patrimonial, de maneira bastante ampla. Hoje, qualquer um de nós pode contratar
com base nesta lei, inclusive de forma permanente. Isto é, nós tínhamos então 3 paradigmas: atividade instrumental acessória, serviço público; demanda temporária ou excepcional, atividade privada; e uma única permanente, que era então o serviço de vigilância, inicialmente bancário e posteriormente patrimonial, por pessoa física ou por pessoa jurídica. Esta norma de 67 foi regulamentada em 97, 30 anos depois. Foi o decreto 2271 que regulamentou aquela norma e estabeleceu claramente quais eram as atividades que no âmbito do setor público poderiam ser terceirizadas. E mais uma vez reafirmou e ressaltou o caráter instrumental, acessório dessas atividades. E observem, dizem os autores, me parece interessante observar isso, o professor Rodrigo Delgado e a sua filha Gabriela assim dizem, em trabalho publicado na revista TSP ano passado, que esta vedação não só estava no sentido de identificação por meio delas atividades que era possível, mas também por vedar qualquer atividade que fosse inerente a algo que houvesse um cargo que a executasse. Isto é, se naquela entidade houvesse na estrutura do pessoal um cargo que executasse a atividade, esta não poderia ser terceirizada. E o TCU, em 2000, chancelou esse entendimento, ao reafirmar ou afirmar que não poderia ser terceirizada em uma atividade que fosse relacionada a serviços, aqui está transcrito, que executados por cadeias funcionais, abrangidos pelo plano de salários daquele órgão, daquela entidade. Esse é o cenário, então, normativo para a terceirização. Observem que eu não falei aqui de normas que regulamentassem este instituto. Diz que nasceu no âmbito da administração, veio para o direito como uma consequência, que se resumiu a normas que o regularam na gestão pública, na vigilância e em demandas que eu chamaria de transitórias, aqui no sentido de efêmeras. E a jurisprudência, então, como se comportou nesse período? A primeira súmula surgiu em 1986, a súmula 256, que disse, em que situações poderia haver a terceirização de serviços. De maneira clara, diz, ela é vedada. Observe, porque diz, é ilegal, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, quais leis? Aquelas que vigoravam anteriormente: vigilância e segurança e trabalho temporário. Então o TST, de início, afirmou que não poderia haver intermediação de mão de obra. A relação era bilateral, não se admitia a figura triangular entre empresas tomadora e prestadora e o trabalhador terceirizado neste ciclo, nessa relação jurídica. Só que, obviamente, a sociedade começou a enfrentar os problemas de empresas que contratavam pessoas que não se enquadravam nessas hipóteses jurídicas e se tinha que resolver a questão. E o TST, então, em 93, revogou a súmula 256 e editou a segunda em sua substituição, a súmula 331. E ao editar esta nova súmula, introduziu um conceito que já era previsto na lei, certamente inspirado por ela, que geria a matéria do ponto de vista da gestão pública, que era a ideia de atividade meio. Claro que isso não é um conceito estático, é um conceito dinâmico, que meio para uma empresa de transporte não é seguramente para a empresa de compra e venda. O que é meio para uma, certamente será fim para outra. E, obviamente, por ser esse conceito variável, não ter uma definição clara, que varia mesmo de classe a classe, não o precisou a súmula, não o definiu claramente. Disse apenas que era possível terceirizar aquilo que não compusesse a essência, o fim, o núcleo central de uma atividade. Cita aqui um exemplo facilmente compreensível, para que nós contextualizemos a discussão. Vamos imaginar que eu resolvo aqui montar um restaurante. Aproveitei aqui o público, aliás, eu resolvi montar uma empresa de artigos da Copa do Mundo. Vou ganhar dinheiro, pensei eu. O Brasil está bombando,
técnica Filipão, vou montar uma empresa que vai vender produtos verde e amarelo. E como eu tenho certeza que ele vai para a final, vou encomendar a minha partida maior para a final. Negócio de sucesso garantidíssimo, imaginei eu. Mas eu precisava do transporte, a minha atividade é compra e vendas. Então, óbvio que se eu pensasse em empresa de compra e venda, e eu perguntasse, mudemos para isso, pensemos num bar. Se eu perguntasse a vocês aqui, que me dissessem quais serviços são inerentes a um bar ou um restaurante, diriam garçom, cozinheiro, se houver alimentos a serem vendidos, alguém para a limpeza, que são inerentes à ideia de um restaurante, trabalhos que surgem como essenciais ou necessários a este empreendimento. Mas se eu pensasse, por exemplo, em estender esse negócio para vendas a domicílio, já o transporte entraria como algo inerente ao meu negócio e não secundário, acessório ou intermediário. Portanto, observem que esta ideia de atividade em meio, ela não é rígida, ela varia exatamente em função de cada empreendimento, que é o que é acessório para um, certamente poderá não ser para outro. Por isso mesmo é que o TST não definiu e não poderia fazer o que é a atividade meio, mas certamente está vinculada à ideia de atividade meio, obviamente, ao contraponto que é a atividade fim, nuclear, central e essencial. Isso, de fato, às vezes depende de decisões empresariais. Eu cito um exemplo, um amigo meu, engenheiro, Antônio Carlos, da Xerox do Brasil, me disse o seguinte, que lá eles resolveram que ar-condicionado, para eles, é essencial, porque tem controle de temperatura, de umidade, equipamentos de alto custo, com alta demanda de refrigeração. Então é tão importante para a fábrica dele a temperatura, umidade e controle disso, que ele não terceirizou. A experiência não foi negativa, não foi produtiva, ele resolveu ele mesmo, a própria indústria, não só fazer o serviço, como a sua manutenção. Então, às vezes, o que é periférico em alguma empresa, por decisão empresarial, passa a ser inerente e não meramente acessório. Mas o fato é que esse marco é importante. 93 foi esse conceito vago, impreciso, eu diria, conceito jurídico indeterminado de atividade meio. Permanece em alteração até o ano de 2000, quando se estabeleceu a novidade que foi a introdução da responsabilidade subsidiária do ente público, já aqui introduzida na súmula 331. Permanece esse quadro até 10 anos depois, 2010, quando, por decisão do Supremo Tribunal Federal, se afastou a ideia da responsabilidade objetiva do ente público, se passou a exigir a prova da culpa. Isso foi um fato novo havido em 2010. Em 2011, o TST alterou a súmula 3.3 novamente para consolidar esse entendimento do Supremo e, alterando o seu texto, afastar essa tese. Porque é importante que nós mensuremos esta evolução, estas mudanças todas, porque elas são fundamentais na compreensão que iremos trazer mais adiante. Bom, em que casos hoje o TST reconhece o ente público como responsável nos casos de terceirização? Primeiro, qual é o panorama atual? Que consequências trouxe a decisão do STF na ADC número 16? Primeiro, afastou-se a responsabilidade do mérito inadimplemento, isto é, o que a Constituição disse, do que o ente público responde de modo objetivo por ato dos seus prepostos. O Supremo disse que não é bem assim. O Supremo disse, dito está, não cabe mais discutir, não se vai comentar a disposição do Supremo, se vai se fazer cumprir, obviamente. Estabeleceu que seria necessária a prova do ente público para que pudesse ensejar a sua responsabilização. É fundamental que o acórdão traga, isso para o âmbito do TST, o registro fático, descrever a conduta que revela a falta de dever de fiscalização. Não pode dizer em tese que não fiscalizou, tem que dizer o porquê que se chegou àquela conclusão. Admite-se em caso de fraude, por exemplo, contratação de cooperativas de trabalho. Na Bahia tem um município chamado de Itabuna, digo isso por fato real, comprovado no processo, que contratou uma cooperativa que tem todas as espécies de trabalhadores que ele pode necessitar, desde gari até arquiteto. Óbvio que nenhum exame
minimamente razoável desse contrato passaria quanto à legalidade dele, porque não pode uma cooperativa que una no mesmo grupo pessoas com atividades tão díspares e interesses tão contrapostos. Mas, enfim, o fato é real. Admite-se, nesse caso, a responsabilidade público, também no caso de prova, quando não prova que há processo de licitação regularmente instituído, e uma novidade agora de junho, que foi admitida também nos casos de convênios. E aí o exemplo mais evidente são as OCIPs, que têm sido muito utilizadas para isso, e o TST agora, de 9 de junho, está admitindo o entendimento de que também ali respondem, o ente público responde para atividades terceirizadas. Bom, e aí e estas teses foram no Supremo consagradas, e há vários acordos, decisões monocráticas, aliás, que chancelaram essas teses, como aqui apenas citei algumas, objeto de reclamações do Supremo, sob o ponto de vista de que violaria a ABC 16. Né? Ou seja, o Supremo firmou o entendimento de que é possível reconhecimento de que o ente público responda por débitos de empresas terceirizadas, desde que haja prova da culpa na gestão, na contratação ou na fiscalização. O que eu chamo a atenção disso? Muito se diz que o Supremo vedou essa possibilidade. Aqui eu transcrevi um trecho do voto do relator César Peluso, em que ele afirma claramente que é possível, no caso concreto, se reconhecer essa responsabilidade. Especialmente em dois outros setores, o debate ainda é muito intenso, e aí me refiro a telecomunicações e energia elétrica, por conta de dispositivos específicos dessas duas normas, e que levaram ao TST um debate extremamente interessante e acalorado do ponto de vista jurídico, que foi: pode ou não terceirizar atividades inerentes a esses setores. E os acordos aqui estão para Dimas Vieira de Melo Filho e o ministro Fernando Pimenta, ambos são os acordos que fundamentaram as duas teses, no sentido de que há uma incompatibilidade básica dessas normas, porque elas regem atividades administrativas e não a relação jurídica laboral. Por esta razão, não poderiam dispor no sentido de estabelecer que não há o vínculo jurídico quando houver, claro, contratação em serviços inerentes à atividade fim, como era a discussão anteriormente já sedimentada no âmbito do TST. É importante ressaltar que estas teses relativas às teles e às energia elétrica, o Supremo chancelou. E aqui trago duas decisões monocráticas, agravos em recursos extraordinários, do ministro Luiz Fux e do ministro Ricardo Lewandowski, de 2011, em que eles, observem, afastaram, veja a expressão, afastaram a possibilidade de reconhecimento de violação à DC 16 ou de repercussão geral, porque não havia senão violação reflexa à Constituição. Não havia violação direta. E por esta razão, não havia que se falar em reconhecimento de repercussão geral. Nem se violou também o chamado princípio da reserva de plenário, que seria o tribunal declarar que não se aplicava ao caso a Lei 8666, sem que a declarasse inconstitucional. Essa foi a tese até então prevalecente no Supremo. E isto permaneceu, ou seja, é o cenário do TST até então. Não reconhecia a responsabilidade objetiva do ente público, reconhecia no caso de culpa, reconhecia em caso de fraude, inclusive solidária, não estabelecia que o ente público é quem deve comprovar que fiscalizou, aqui utilizando o princípio da produção dinâmica do da prova, e não estabelecendo que o empregado tem que provar que efetivamente não foi fiscalizado. Estabeleceu que os parâmetros estão na instrução normativa número 2, que define que situações deve haver, caracteriza essa gestão do contrato, etc. Não admitia atividade fim nesses dois setores mencionados, assegurou a isonomia, em qualquer hipótese, que reconhecia a consideração como válida, e, em ausência de trabalho, reconhecia também a responsabilidade objetiva por ser ato decorrente da preposição que prevê o Código Civil. Esse é o cenário. Dilemas. Bom, eu disse de onde nasceu, disse qual foi a evolução que as normas estabeleceram para este instituto, agora no campo do direito, mostrei como os tribunais aqui, o TST, se posicionou. Agora vamos enfrentar o dilema que vivemos hoje. E aí, portanto, é importante ressaltar que eu queria que vocês lessem esse texto.
é uma passagem do professor Vicente Marques Coelho, seu livro Interpretação Condicional, editora Fábio, Rio Grande do Sul, em que ele nos põe a refletir sobre de que maneira a norma dizer condicional, digo eu, o direito em si, pode e deve ser interpretado. Não é algo estático, ao contrário, é dinâmico, acompanha a realidade. Fatos de hoje certamente ensejarão uma interpretação diversa da mesma norma que teve essa norma há anos atrás. Porque esta é uma característica atual do direito. Assim é o Código Civil, assim é a atual Constituição. Novos conteúdo aberto, permitindo que sejam adensadas ao tempo e neste tempo produzir os efeitos que dela, naquele tempo, se espera. Eu não posso ler a Constituição como um documento estanque, parado em 88. Eu tenho que lê-la acompanhando o mundo de hoje. Se na sociedade evolui, os fatos sociais se multiplicam em variedade e em intensidade, e a Constituição, nossa norma básica lá atrás, ainda com a visão de 88, que começou, sabemos todos nós, alguns anos antes. Então eles nos propõem a essa reflexão, que estudemos, mas lendo a Constituição, observe, como algo dinâmico, acompanhando as transformações da sociedade que ela procura regular. Isso é fundamental para o que vem adiante. Todos leram? Aí atrás o pessoal leu? Olá, hein? Vou tomar isso depois aí, perguntar quem está ali atrás. Bom, e qual é a realidade de hoje? Correio Brasiliense, da semana passada, 2 semanas atrás. Nós estamos falando de algo que não seja uma demanda por mercado. Isto é o valor anual que o governo brasileiro paga para terceirização de mão de obra. 8 bilhões de dólares ano. Ou seja, não é uma discussão que perpassa por proteção ao trabalho humano tão somente. A discussão tem muito um mercado extremamente rentável, que tem gerado, verão aqui mais adiante, uma disputa intestina enorme de empresas sérias, ou pelo menos ditas sérias, disputando o mercado com empresas de fachada, que por ser de fachada, conseguem um preço que é extremamente baixo, porque sabem que não vão cumprir o contrato. São matérias que estão publicadas pelos brasileiros. Bom, aqui eu transcrevi valores pagos em 2013, esses 8 bilhões de reais. Apenas uma empresa, aqui estou transcrevendo a fonte, Correio Brasiliense, a BH Serviços, recebeu 253 milhões de reais em 2013 para terceirização de mão de obra no Serviço Público Federal. E, curiosamente, esta mesma empresa, agora, no mês de abril, no mês de maio, fechou as portas. Sumiu, deixou 42 mil pessoas sem receber. E somado com o valor de 2013, ela recebeu 304 milhões de reais entre 2013 e primeiro trimestre de 2014. São dados que eu transcrevi aqui à fonte Correio Brasiliense. Ou seja, é um mercado absolutamente disputadíssimo, porque o valor, estou falando aqui de 24 bilhões em mais ou menos isso de reais ano, apenas no âmbito federal. Se aqui acrescentássemos o âmbito estadual e o âmbito municipal, a cifra certamente multiplicaria algumas centenas de vezes. Esta mesma matéria traz um depoimento interessante de uma das proprietárias de uma empresa, onde ela qualifica o mercado de prostituído. Diz ela, porque a forma de licitação em regra por pregão eletrônico, empresas, diz ela, sérias, não conseguem contratar. Porque, diz ela, é necessário que as empresas tivessem antecipadamente comprovar a habilitação técnica, financeira e jurídica. É a realidade. Aquele contexto a que se refere o professor Vicente Marques Coelho anteriormente. Nessa mesma matéria, foi um conjunto de matérias, reportagens, sai depoimento de alguém encarregado de controlar, dizer alguma coisa está errada, isso é visível. Os casos se repetem. Empresas recebem do governo,
dão calote no pessoal, têm os contratos cancelados, logo depois voltam, geralmente mudando o CNPJ, sendo que boa parte desses casos o serviço é pago, o valor é pago e o serviço não é executado. Bom, é a realidade que nós estamos falando. Mas que mercado é este? Nós estamos falando de terceirização, que contexto social é este? Que mão de obra nós estamos falando? Representa 25% da força de trabalho do Brasil. Matéria que é objeto de análise pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, 1/4 da mão de obra brasileira, segundo esta fonte, está no mercado terceirizado. Isto é oriundo da contratação por meio de serviço terceirizado, que tem uma relação direta com condições de trabalho. Os dados apontam, por exemplo, que em alguns setores o índice de acidente é 3 vezes maior com quem trabalha de forma terceirizada, quando comparado o índice com os chamados empregados efetivos, por várias razões. No investimento em mão de obra, em treinamento, em qualificação, em EPIs que sejam razoáveis, efetivamente quanto ao risco a ser tutelado, etc. Ou seja, também quem trabalha nessa condição é mais sujeito a acidente de trabalho. Dado de IESE, salários mais baixos. Aqui, uma pesquisa feita envolvendo 40 empresas na região de São Paulo, na ABC Paulista, 67,5% recebe salários mais baixos, 72,5% esses salários menores, 32% ou não têm EPI, ou não são eficientes, ou não conseguem afastar o agente insalubre efetivamente ali presente no ambiente de trabalho. Dados do trabalho e emprego. Quem trabalha desta forma está mais sujeito a acidente de trabalho. Observe que eu trouxe aqui matérias de 2003, 2010, 2012, mostrando que essa é uma realidade que vem já há mais de 10 anos no Brasil, sendo discutida, estudada e trazendo elementos materiais de pesquisa que fundamentam a discussão de hoje, ou que deve, melhor dizendo, servir de base para a discussão de hoje. Setor elétrico. Observe aqui, 2007 a 2011, a comparação entre mortes no setor elétrico envolvendo empregados efetivos e trabalhadores terceirizados. Observe que o número é exponencialmente maior, o que justifica e ratifica, disse aqui antes, que quem trabalha desta forma está mais sujeito a acidentes que, obviamente, nesse caso, trouxeram como dano maior de todos, obviamente, a morte do trabalhador. Se nós formos investigar as causas, os estudos apontam: não há treinamento adequado, investimento em qualificação profissional, jornada de trabalho de licenças. Os dados hoje mostram que a causa mais comum hoje de acidente de trabalho chama-se hora extra, sobrecarga de trabalho. Se tiverem acesso a trabalhos muito interessantes aqui no Paraná, feitos pela Universidade de Educação Física, a Universidade do Paraná, em que tentam mostrar até que ponto um atleta, a carga física de trabalho, estimula o desempenho e a partir de quando se torna excessiva. Esse trabalho é inspirado em estudos sobre até que ponto a jornada de trabalho excessiva aumenta a ocorrência desse trabalho. Há dados que mostram, por exemplo, isso foi nos Estados Unidos na década de 90, que a simples introdução da pausa para refeição e descanso reduz em 65% a incidência de acidentes do trabalho. Isso foi feito para a seguradora americana, porque, obviamente, o prêmio de seguro é bastante elevado, para identificar quais eram as causas. E quanto maior a jornada de trabalho, maior está o empregado sujeito, mais propenso, portanto, a sofrer acidente de trabalho. Além disso, baixo salário, etc, etc, etc. Setor petroleiro. Dados aqui também, estudos feitos pela FUP, mostram que no campo dessa indústria do petróleo, a incidência de acidentes envolvendo o trabalho terceirizado é muito maior do que os chamados empregados efetivos. E aqui os estudos mostram essa comparação nos anos 2013 a 2012. Observem
que a quantidade de acidentes, quando comparado a coluna com a outra, é substancialmente maior quando se relaciona os acidentes a trabalhadores que atuam por meio terceirizado. E esse é um setor onde há uma alta incidência de mão de obra terceirizada, objeto, inclusive, de algumas discussões em âmbito nacional. Resolvemos, então, pegar os dados do trabalho, e aí nos diversos setores da área econômica, para mostrar que o setor de serviços, dados oficiais da Dataprev, portanto, tem um índice extremamente elevado de acidentes. Aqui eu peguei apenas 2010 e 2012, os últimos dados divulgados pela Dataprev. Ou seja, um setor onde nele estão incluídos ou incluídas as empresas de mão de obra, na sua expressão mais ampla, seja trabalho terceirizado por empresa de conservação, seja fornecimento de trabalho externo ou mesmo trabalho interno. Aqui estão neste grupo, que compõe este grupo, dados oficiais, o maior índice de ocorrência de acidente de trabalho, 2010 e 2012. Decompus a indústria e observei que construção civil é, no ramo do setor da indústria, o ramo que produz maior incidência de acidentes do trabalho, onde há aqui um alto grau de terceirização. E aí falo, por exemplo, das famosas gatas, não sei se a expressão aqui no Paraná é esta, aquelas empreiteiras que aparecem de vez em quando para serviços mais rudimentares, contratam uma quantidade enorme de trabalhadores, não lhes dá nenhuma qualificação profissional, às vezes nem fornece o EPI, o que fatalmente vai gerar, quando não raro gera danos graves, acidente de trabalho com lesões ou com situações até de morte. Observe que a construção civil aqui ostenta ou traz um número substancial de acidente de trabalho no setor da indústria. Mas um fato interessante aconteceu, eu destaquei esse que é relevante, que eu vou dizer adiante. O STF, sabemos nós, vai enfrentar uma discussão relevante para o Brasil, para mim, das mais importantes do nosso meio, que é definir se é possível ou não limitar a terceirização à atividade meio, na repercussão geral que está para ser examinado isso por seu relator. Mas o STF deu um fato inusitado ano passado. A empresa de mão de obra que lhe prestava serviços deu causa com o seu pessoal, e ele teve que pagar diretamente ao seu pessoal terceirizado. Observe, a Suprema Corte vive uma situação inusitada de que o pessoal que lá trabalha, garçom, vigilante, pessoal de limpeza, de elevador, etc., ficou sem receber salários que a empresa, por ele contratada, não pagou. E ele teve, matéria de jornal, que pagar diretamente o seu pessoal, arranjando uma contabilidade, uma forma contábil de assim o fazer, para que não ficassem essas pessoas sem receber o salário. Matéria de 2013. É esse mesmo Supremo que já afirmou que o ente público não responde senão quando houver culpa na gestão contratual, que teve que pagar, como aqui mencionei. E observe um fato interessante que é destacado: a empresa que trabalha para o Supremo é da Bahia. Mas por que eu destaquei? Não é porque eu sou baiano, não. Porque Lauro de Freitas é um município metropolitano de Salvador, que é conhecido como sendo o Triângulo das Bermudas, que ninguém acha uma empresa ali. Nunca. É verdade. É um município que se notabilizou por incentivos fiscais para ampliação da sua capacidade de geração de empregos. E lá, eu diria todos que talvez não tenha se dado real, mas boa parte das empresas de mão de obra são sediadas na Lauro de Freitas. E desde o primeiro grau, nós nunca encontrávamos as empresas, porque ali chegam e somem, daí apelidamos de Triângulo das Bermudas. E acontece esse fenômeno. Empresas da Bahia, do Ceará, vão disputar concorrência em outros lugares onde não tem sede, não tem estrutura material e nem financeira para tanto. Mas não podemos esquecer de outras formas de terceirização, ainda que indireta. Nós conhecemos, boa parte das outras que conhece, uma rede de lojas famosíssima, a Rede Zara. E agora, em 2014,
O executivo admitiu, reconheceu, observe, não é dedução, é confissão que havia trabalho escravo em sua cadeia produtiva. Não é uma suposição, não é uma investigação que chegou até aquela afirmação, aquela constatação. É o executivo que, depondo do CPI, afirma, reconhece, portanto, que havia trabalho escravo na sua cadeia de produção. E nós frequentamos e compramos lojas, roupas da rede Zara, que é inclusive internacional, né? Aliás, muito belas lojas, né? Muito bem, assim, digamos, produzidas as lojas, muito bem organizadas. Mas não ficamos longe disso. Matéria dessa semana, de anteontem, a M-Officer, também conhecida de todos nós, né? Está sendo acionada para não poder mais ter qualquer instalação em São Paulo por reiteração de prática de trabalho escravo na sua cadeia produtiva. Então, nós estamos observando que é esse o mundo que nós estamos discutindo. Porque quando nós, claro que era muito cômodo aqui, nós fechávamos a porta ou fechávamos os olhos para isso. Mas nós somos, disse eu, estudando direito no contexto social. E não adianta imaginar uma sociedade hipotética. É essa sociedade que nós estamos aqui discutindo terceirização. Não é aquela idealizada em manuais. São casos em que há comprovação na cadeia produtiva, trabalho escravo, trabalho degradante. Quem aqui recomenda, não assistiu, que o faça, o documentário Roupas Baratas, do repórter da Globo, aquele programa Profissão Repórter, está disponível no YouTube, mostra a situação dos bolivianos, dos chineses, em São Paulo. Eu não estou falando do Nordeste do Brasil, estou falando da zona rural, estou falando da cidade de São Paulo, isto é, centro urbano de primeira grandeza no Brasil, que, aqui os fatos que aqui demonstram, utiliza-se em algumas localidades da pequena metrópole, as empresas utilizam o trabalho escravo, trabalho que não é condição humana. Bom, quais são as nossas perspectivas? Falei, só para a gente lembrar, recompor, né? A gestão empresarial, legislação, jurisprudência, contextualizei a discussão, para não ficarmos aqui alocubrando sobre o futuro, sobre testes, mostrei fatos, mostrei documentos que comprovam a minha afirmação. E chegamos no dilema. O que virá, Dora Banho? Quais são as perspectivas? Aqui está. O Supremo vai delimitar os contornos possíveis de terceirização de mão de obra. Eu mostrei aos senhores e às senhoras, a vocês, melhor dizendo, né? Falei que é jovem, senão o jovem permite a formalidade, mostrei a vocês que o Supremo já havia negado anteriormente a condição de haver repercussão geral nesses mesmos casos, por entender que a violação é reflexa, que não se atentava diretamente contra a Constituição, nem havia ofensa à decisão por ele tratada, ou adotada, ou proferida na DC 16. Agora, o ministro Luiz Fux e também o ministro Eugênio Zavascki admitiram a repercussão geral. Hoje já foi aprovado na virtual, nesses dois processos, uma reclamação e um agravo, as duas teses, uma restrita ao call center e esta segunda, bem mais ampla, que envolve exatamente o conceito de atividade meio. Nos dois casos, os fundamentos foram, eu destacaria com mais importância o segundo, que disse, a tese do ministro Fux, é que o fato de não admitir terceirização em atividade meio violaria o princípio da liberdade de contratar e também da livre exploração da atividade econômica, o que impõe no caso do serviço público. E quando passou a haver uma vedação a essa forma de contratação, os municípios, de alguma maneira, se apressaram em fazer concursos públicos. Depois se permitiu novamente essa forma de contratação, mas
extensa, obviamente que não se vê mais com tanta intensidade ou frequência concursos públicos, mas ao contrário, aumenta-se em demasia os serviços que podem ser objeto de terceirização. Então, o momento atual, daí por que estamos falando de terceirização, um tema que já tem mais de 30 anos, se mostra importante, que tenhamos uma noção e reflitamos sobre o que o Supremo vai decidir nos próximos dias. Bom, mas ao lado disso, há também na Câmara Federal, para ser aprovado nos próximos dias, o famoso, para ser debatido nos próximos dias, melhor dizendo, quiçá não seja ele aprovado, o chamado PL 4330, que é um projeto de lei que tem como finalidade regulamentar a relação interempresarial, na qual é possível ter como objeto da relação o fornecimento de mão de obra. Desloca-se o eixo trabalho humano para a relação interempresarial e se admite terceirização em qualquer atividade, em qualquer setor, por pessoa física, sem limite, seja ela temporária, seja ela permanente. Aqui eu destaquei alguns pontos desse projeto de lei para que possamos então refletir. Primeiro deles, que é o mais fundamental, muda o eixo de compreensão. Não trata mais de trabalho, observe, muda o foco. A relação que é dele tratada é entre empresas. Desloca, portanto, do âmbito trabalhista para o âmbito civil. Já que, diz o projeto, ele procura regular a relação entre duas empresas mediante o contrato de prestação de serviços e faz referência expressa a dispositivos do Código Civil. Portanto, a mudança de foco fundamental e importante para que compreendamos, obviamente, o seu alcance. Segundo, muda de paradigma, que não fala mais em fim e meio, diz apenas que pode terceirizar, pode contratar serviços determinados e específicos. Mas veremos adiante, sem limite. Então eu posso, por exemplo, dizer que a limpeza da minha casa, a limpeza da minha loja, pode ser serviço de caixa, basta ser identificado qual o serviço que seja posto no contrato. Não importa qual a sua natureza. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma empresa sem empregado. Todos terceirizados. Cada um fornecido, por exemplo, por uma empresa, tem que, em cada um dos contratos, seja neles identificado, qual serviço vai ser feito, se for o caso de trabalho em que haja tempo estabelecido, qual o tempo previsto para a sua contratação. Esse mesmo projeto também traz algo que eu acho assim, uma das mais graves mudanças nocivas, que é a possibilidade de haver subcontratação da empresa de mão de obra. Então imagine o seguinte, eu posso ter quarteirização, quinteirização, sexteirização, basta que haja uma relação contratual originária e várias outras decorrentes dela, a lei expressamente autoriza essa subcontratação e não estabelece nenhum parâmetro, a não ser a responsabilidade entre essas empresas. Mas quem atua aqui no mercado sabe perfeitamente o que eu vou dizer. Essas empresas, boa parte delas, o capital mobilizado é quase nenhum. Principalmente quando comparado com os contratos que celebram. Porque boa parte deles se resume a uma mesa, uma sala alugada, 2 cadeiras e mais nada. Bota-se lá o computador, que numa parte dos casos é alugado. Me lembro bem que há muitos anos atrás, estava eu começando na magistratura, fui consertar um terno que eu comprei, ficou grande. Aí fui na alfaiate, no centro da cidade de Salvador. Estava na porta da alfaiate esperando. Me lembro bem desse fato. Eram 2 lojinhas assim no centro comercial no centro de Salvador. Aí estou olhando esperando, tinha uma loja pequena. Aí eu ouvi a palavra trabalho na loja vizinha. Sem querer e querendo, eu ouvi assim, eu logo me encaminhei para aquela palavra trabalho. O que eu vi ali era, eu juro a vocês, era uma mesa, 2 cadeiras à frente da mesa, um lata de lixo de plástico do lado direito, uma cesta de lixo, uma cada pessoa do outro lado, conversando, e ali era a empresa de mão de obra, que estava contratando trabalhadores para a empresa de telefonia lá de Salvador, que aí fazer um serviço lá de escavação de valete para instalação de fibra ótica, de cabos de telefonia.
E ela dizia lá, né, que já tinha contratado 200 pessoas. E eu olhei aquela cena, achei aquilo absurdo, porque o capital ali mobilizado, acho que não dava R$1.000. E essas empresas já tinham contratado 200 pessoas. Há pouco tempo atrás, no Tribunal do Trabalho da 5ª Região, se eu falar que vivenciei essa situação, uma colega nossa de embargadora hoje ia sair do tribunal, uma funcionária da limpeza, senhora Marisete, por favor, veja se é normal, está certo isso, no prédio do tribunal, na garagem do tribunal, portanto, na sede aqui do território da região. O que era? Não estou recebendo aqui a minha rescisão, aqui está constando R$1.000, digamos, e só estou me pagando 700, porque aqui tem as custas, tem mais o, não sei mais o que. Ela disse, como assim? Era o seguinte, a empresa de mão de obra de pesquisa técnica da região estava rescindindo o contrato com seus empregados e na garagem do tribunal estava pagando essas pessoas e fraudando o FGTS 40%, estava pagando em cheque separado. O empregado recebia, assinava a rescisão, depois devolvia o cheque, coisa que você nunca ouviu falar aqui no Paraná, certamente, com o FGTS 40%, na sede do tribunal. Claro que ela fez um escândalo lá, chamou a segurança, colocou, mandou pagar todo mundo, enfim, resolveu o problema. Mas certamente esse fato só ocorreu na Bahia, né? Não acontece aqui no Paraná e não acontece no resto do Brasil. Mas enfim, mas imagine essa situação podendo haver subcontratação. Então, se hoje já se identifica, e a frase não é minha, um mercado prostituído, o que será desse mesmo mercado se as empresas puderem firmar um contrato e nem sequer colocarem uma pessoa para trabalhar? Subcontrata, agenciando claramente a mão de obra. Então, a velha merchandagem que se fala, agora virou instituição, porque ela sequer precisará colocar uma pessoa para trabalhar. Ela pode subcontratar e esta, por sua vez, também o fazer, e isso gerará uma cadeia sucessória de subcontratações autorizada pela lei. Mas não paramos aí. A lei expressamente admite a possibilidade do projeto terceirizar a atividade fim, quando diz: podem ser objeto desta lei os serviços inerentes. Claro, também já o fazia, não há novidade, os acessórios complementares. A novidade que traz é também aqueles intrinsecamente ligados à atividade fim do empreendimento podem ser objeto de terceirização. Então eu posso ser empresa sem empregado nenhum. Todos serão terceirizados. E eu uma vez fui dar um curso em São Paulo, fazer uma palestra em um hotel, ficava bem interessante. Aí cheguei lá no hotel, estava falando sobre terceirização, cooperativo de trabalho, no hotel chiquérrimo, lá, hospedado, aquela coisa toda. Aí foi descendo no elevador, a pessoa me perguntou do elevador: é só que eu falar do curso hoje de manhã? Ele disse, eu tinha falado, no São Bolso, estava voltado. Ele disse, o senhor sabe que aqui nós temos uma cooperativa no hotel? É, que bom, que bom. Como assim, que bom? Aí eu fiquei meio sem graça, assim, não, porque o senhor, aqui, doutor, todo mundo é cooperativado, do gerente ao garçom. Aí eu não me contive, fui investigar. E esse hotel fica na Paulista, em São Paulo, aí na Avenida Santos, aliás, próximo da Paulista. Todos são empregados de uma cooperativa. Todos. Agora, curiosamente, em algum desses casos, como também na Bahia, eu quero citar o que é ruim de lá, o que é bom deixa para aqui. Né? Claro. Ocorreu um shopping center em Iguatemi, vou citar o nome porque o fato é real, tinha na sua empresa de segurança empregados de cooperativa. Todos, cooperativados, aliás. Todos eram da cooperativa. Mas um detalhe, o Estatuto da Cooperativa dizia que a diretoria é vitalícia. Isso cooperativa é ótimo, né? Democracia é bom para os outros. Porque a diretoria, quer dizer, a essência do cooperativismo, ali o Estatuto já denunciava. A causa agora de OCIPs do norte do Brasil contratando do sul do Brasil. Então imagine, sociedade civil organizada, imagine que pode uma entidade, tem um caso interessante, também na Bahia de novo, desculpem a expressão, porque é ruim. Eu fui examinar um contrato de uma cooperativa, de um OCIP do município do sul da Bahia, Valença, do Baixo Sul, que fez um convênio com o OCIP de Juazeiro, extremo norte do estado,
Eu vi os contratos, alguns chegaram a 8 milhões de reais. Então, imagine o seguinte, uma entidade da sociedade civil organizada de Juazeiro, tão atenta a demandas sociais do sul da Bahia, que foi contratada por meio, claro, sem licitação nenhuma, para prestar serviços à comunidade de Valença. Algo está errado nesse cenário. Voltemos ao projeto. Também, além dessas novidades todas, traz a possibilidade de contratação por pessoa física. Ou seja, o que era um universo restrito a empresas também agora se amplia para, por exemplo, advogados, profissionais liberais. Poderão contratar secretário, quem sabe até advogado, por que não? Quem sabe, já que eu posso contratar atividade fim, eu posso ter uma cooperativa de advogados prestando serviço no escritório de advocacia. Ou seja, o futuro dirá o que virá nesse mercado. Secretárias, pessoal, não digo estagiário, porque estagiário não está nesse contexto, né? Porque o estagiário sempre sobra naquelas coisas mais difíceis. Traz a novidade também que a possibilidade de que o empregado permaneça trabalhando sucessivamente para as empresas, sem que haja qualquer regulação quanto a direitos pretéritos, em relação, por exemplo, ao gozo de férias. A situação de empregados terceirizados que trabalham anos a fio e não gozam férias, porque os contratos são rescindidos a cada ano, então não consegue completar o período de gozo, então as férias são sempre indenizadas, porque em 2 anos as férias são, o contrato é rescindido, as férias são pagas, e há casos de trabalhadores com 10, 12 anos sem gozar férias, e não se pode falar em ilegalidade dessa não concessão, porque obviamente não envolve empresas, não envolve a mesma empresa. Novidades: não somente prevê a possibilidade de trabalho interno, como também admite que possa ser externamente, não diz quais direitos são assegurados aos trabalhadores, nem trata da isonomia, rompendo inclusive o que para mim é um claro retrocesso social, com uma norma hoje instituída na lei do trabalho temporário, que garante a isonomia, que foi utilizada como base para o TST reconhecer essa isonomia nos demais casos, em que não há norma, utilizando, claro, a fonte supletiva. Ela apenas prevê a possibilidade de alguns chamados benefícios, e menciona 2, sejam, caso assim queira a empresa, oferecidos aos trabalhadores terceirizados. E deixa claro, aqui sem nenhuma dúvida, que o ente público não responde nesses casos, o que obviamente contraria o que o Supremo até então tem decidido, salvo em matéria previdenciária, isto é, deixa claro, portanto, que o ente público não vai responder pelos débitos decorrentes do contrato de terceirização de mão de obra, o que obviamente representa, a meu sentir, um claro retrocesso social. Bom, esse é o cenário. E nós, como ficamos nesse contexto? O professor Ângelo Schwager tem trazido uma discussão muito interessante do direito civil, Gustavo Tepedinho, Maria Celina Bodão de Moraes, do que eles chamam de despatrimonialização das relações privadas, ou a visão civil condicional do direito civil. Eu tenho proposto esse mesmo paradigma para o direito do trabalho. Se nós formos buscar a origem, constataremos que ele se desgarrou do direito civil por não mais ser compatível com a ideia de que o pacta sunt servanda era a tese a ser observada. Ou seja, o contrato regia a relação entre empregado e empregador e previa que a vontade era soberana na contratação. E se observou que não se poderia falar em soberania de vontade com relações desiguais do ponto de vista das classes, trabalhadora e empregadora. E por isso o direito do trabalho saiu do direito civil e rompeu com a sua origem, até porque, com princípios próprios que eram inerentes, que foram construídos pela sua doutrina, não encontrou mais abrigo na relação civilista, que pregava o positivismo, o individualismo e a liberdade de contratar como princípios fundamentais. O que aconteceu nesses últimos anos? O direito civil
percebeu a necessidade, pós-Constituição de 88, de retornar à ideia não do patrimônio, mas do homem, da pessoa, e vem trazendo uma série de reflexões sobre esta visão que eu chamaria de holística para alguns, que prefiro a visão civil condicional. A ponto de se pregar hoje, me citei o professor Anderson, uma reconstrução axiológica do direito civil. Ora, se um direito que regia relações eminentemente patrimoniais promoveu essa reviravolta estrutural, como nós ficamos no direito do trabalho, que na sua essência é humanista, queiramos ou não. Podemos não concordar, podemos espernear, podemos divergir, mas se abrirmos o artigo 1º da Constituição, vamos encontrar lá: o Brasil é um Estado de direito democrático que tem como fundamentos o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa, senhor. Então, queiramos ou não, concordemos ou não, a atividade econômica hoje, e estabelece um link para o artigo 170 da Constituição, só encontra aconchego, abrigo, colo na Constituição se tiver uma efetiva função social, que eu não vejo claramente no projeto de lei 4330, que procura, ao contrário, patrimonializar uma relação que é, na essência, humana, já que envolve trabalho de pessoas, portanto, trabalho humano. E aí, obviamente, aqui está o fundamento para isso. Que se eu disse lá atrás que nós só podemos estudar o direito, discutir direito, tendo como fundamento, como norte, a Constituição, ela estabeleceu as bases conceituais, as bases axiológicas, os valores maiores em 1988. Eu até discuti isso hoje. Não é o ideal, o Estado de direito não é democrático, se os valores efetivos não estão sendo observados, mas a opção que foi feita em 88 foi por valores que estabelecem como base a proteção do homem, como princípio maior da nossa Constituição. O professor, o ministro Carlos Aires Brito faz aqui uma ponderação, diz ele, discordando um pouco dessa hegemonia do princípio da pessoa humana como princípio maior, que diz ele entende que ele só pede para a democracia. Até usa uma expressão bem interessante do seu livro, Teoria da Constituição. É com a régua da democracia que se mede a dignidade humana. Ou seja, quanto mais democrático é um Estado, maior será a proteção para a pessoa humana, isto é, a proteção para a dignidade da pessoa humana. Então, feita a observação quanto a pessoa, o ministro Carlos Aires Brito, Tribunal Federal, a doutrina, na sua maioria, assenta aqui o princípio maior, o centro, a base, diria eu, o ponto de partida e o ponto de chegada, é o reconhecimento da condição humana e ela ser protegida por aquilo que a pessoa é, ou seja, pela própria condição humana e não por aquilo que ela patrimonialmente tem ou com a possibilidade que haja pessoas com tratamento desigual frente à norma constitucional. E é importante que nós assim pensemos, porque não ficou só no artigo 170, no artigo 1º. O artigo 170 da Constituição diz lá: ao permitir que alguém exerça uma atividade econômica, diz, mais uma vez, tem que ser fundada no valor social do trabalho, além de outros princípios está estabelecidos como pleno emprego, etc. Ou seja, é o cenário que nós teremos que analisar para refletir, em consequência, que rumos, já que estamos falando de perspectivas, esse tema que a seleção de mão de obra terá nos próximos dias e mais importante, como cada um de nós se posicionará frente a isso. Porque não somos meros espectadores, somos participantes desse processo. Nós estamos aqui como observadores privilegiados. Nós somos atores desse processo social e nele devemos nos inserir, porque nós é que construímos a sociedade que nós queremos, seja pela omissão, seja pela participação efetiva. E aqui, obviamente, nós estamos falando em omissão. Por quê? Porque nós devemos, isto não é uma promessa, é uma obrigação, garantir a concretude da Constituição. Lemos o professor Canor que diz lá, entre os princípios,
está o da máxima efetividade da Constituição. E eu perguntaria, o que é efetividade? É tornar concreto o mandamento